é um conforto. Talvez numa encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está. Muito boa noite aos nossos amigos, irmãos que nos visitam nesta noite. Então, dando continuidade ao nosso estudo nos passos de Jesus, hoje no novo cenário, damos graças ao nosso Deus porque finalmente nós podemos regressar novamente às nossas igrejas e hoje estamos na igreja, a primeira programação transmitida através da nossa igreja, então da Madeirazinha Alto da Brava. Então, louvado seja Deus por isso. Então, saudação especial a todos os irmãos que estão aqui presentes, porque finalmente nós conseguimos estar reunidos entre amigos e irmãos. Jesus disse claramente que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então você que está aqui, então seja bem-vindo, porque aqui é a sua casa. Então Deus seja louvado por mais uma noite e dando então continuidade ao nosso estudo nos passos de Jesus. Então nessa série temos estudado sobre alguns acontecimentos da vida de Jesus. Então os irmãos estão aqui, talvez nem todos puderam assistir às outras programações na internet, porém tenham a oportunidade agora de prosseguir, então de conhecer essa programação que vai até final desse mês. Então temos mais 4 mensagens para findar então essa série nos passos de Jesus. E ao longo desta série, já agora fazendo uma apresentação aos nossos irmãos e amigos, temos falado sobre a vida de Jesus. A vida de Jesus desde o seu nascimento, da promessa do seu nascimento, algumas tentações Jesus sofreu, e nós ao longo de toda a vida de Jesus, nós conseguimos encontrar um homem como eu e você. Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Emmanuel, o Deus conosco, ao descer a este mundo, viveu uma vida simples, como eu e você. Então Jesus foi tentado, Jesus também passou momentos agradáveis em festas de casamento, Jesus teve encontros com pessoas especiais, Jesus fez curas milagrosas, e nessa noite nós vamos continuar então seguindo os passos de Jesus e vamos estudar sobre o tema de Jesus e o sábado. Ou seja, Jesus também descansava. Então Jesus não tinha somente a vida fatigada da corrida, a vida de correr atrás, de fazer as coisas. Também tinha momento de descansar. Jesus também descansava. Agora, qual é a posição de Jesus com relação ao sábado? Então, Jesus e o sábado é o tema dessa noite. O que é que Jesus tem a nos ensinar com relação ao sábado? Será que Jesus realmente santificou o sábado? Será que hoje o sábado é um dia santo, assim como foi nos dias de Jesus? O que a Bíblia tem a dizer com relação ao sábado? Será que esse dia é um dia comum como qualquer outro? Então, nessa noite, eu e você teremos a oportunidade de abrir a palavra de Deus e de falar um pouco sobre aquilo que é um dos mandamentos de Deus que tem sido esquecido ao longo da história. Hoje, a mensagem sobre o sábado é um dos mandamentos talvez mais esquecido na história da humanidade. Porém, é uma mensagem bíblica e vamos abrir alguns versículos bíblicos que demonstram que realmente o sábado é o dia do Senhor. E antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos fechar os olhos e vamos pedir a orientação do Espírito de Deus sobre cada um de nós presente nesta noite. Santo e soberano Deus que habita nos altos dos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado primeiramente porque hoje, nessa noite, temos a oportunidade novamente de estar nas nossas igrejas, abrindo novamente os nossos cultos. Obrigado, Pai, porque o Senhor está presente aqui entre nós, Pai. E assim nós continuamos pedindo o Seu Santo Espírito para que possamos entender essa mensagem. Uma mensagem um pouco difícil, talvez, de compreender para muitos, mas que o Seu Santo Espírito possa abrir o coração de cada um de nós e que possamos abrir e conhecer essa verdade e receber em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, o tema, Jesus e o sábado. Realmente, o sábado é ou não o dia do Senhor? Hoje, muitos santificam o domingo, dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Hoje, várias religiões santificam ou guardam o domingo, reúnem os seus cultos no domingo. Porém,
por que há um povo que ainda insiste em guarda do sábado? Porque, na verdade, é uma mensagem com uma base bíblica. Convido você, então, nessa noite, vamos abrir a Bíblia Sagrada e vamos ver, então, algumas passagens onde Jesus realmente, o Deus, nos afirma de que o sábado é o dia do Senhor. Há um verso bastante conhecido, talvez não é nem preciso abrir a Bíblia. São João capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo é Jesus. Jesus é a palavra, o pensamento de Deus feito audível. Então Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus é o Emanuel, que nós estudamos numa das séries, ou Deus conosco. Então Jesus é o Criador de todas as coisas. Então foi Jesus quem criou este mundo, este universo. Quando eu e você então olhamos para o sol, para as estrelas, ou para os astros, quando olhamos toda a beleza do universo, então nós reconhecemos que, na verdade, existe um Criador por detrás de tudo isso. Quando eu e você, então, vemos para o mundo natural o encanto das flores, as plantas maravilhosas, nós vemos que realmente há mão de um Deus por detrás de toda essa criação. Então foi assim que Jesus criou também os animais para dar vida a este planeta. Jesus criou animais também para dar vida, alegria a esse planeta, dar movimento a esse planeta. Ainda, no sexto dia, a coroa da criação de Deus, o ser humano. Eu e você somos a coroa da criação. Tudo aquilo que existe nesse universo, tudo aquilo que existe no nosso mundo, toda a beleza que existe, tem um propósito. Para a alegria de eu e você. Para o deleito de eu e para o seu deleito. Então, eu e você temos a oportunidade, então, de deleitar, de apreciar as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Então, Deus criou a natureza, Deus criou os animais, o ser humano e ainda mais. Deus criou também um dia especial. Ao sétimo dia, Deus criou um dia especial, um dia da comunhão. Um dia em que o homem deveria parar todas as suas atividades e um dia em que o homem poderia então finalmente estar a sós com o seu Criador. Um dia de alegria. Um dia em que o homem deveria parar e pensar e ver a natureza e dizer que realmente existe um Criador. Nas correrias da vida, Deus pensou em criar um dia no meio da semana, um dia maravilhoso, para que eu e você possamos parar as nossas atividades, para que possamos contemplar o Deus Criador da natureza. Gênesis capítulo 2, versos 2 e verso 3, nos dá o relato da criação em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, nos diz o seguinte: E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, Deus criou o mundo em 6 dias e ao sétimo, Ele criou alguma coisa. Ao sétimo dia, Deus criou o sábado. Então, nesse dia, Deus descansou de toda a obra que tinha feito. E ainda, Deus santificou, ou seja, colocou esse dia à parte dos outros dias da semana. Deus abençoou e Deus, então, santificou realmente esse dia. Deus descansou nesse dia. Então, o sábado foi feito um dia especial para que eu e você possamos também seguir os exemplos, o exemplo do nosso Criador. Assim como o Senhor descansou no sétimo dia de toda a criação, eu e você também devemos descansar então nesse dia que é bíblico, um dia que é registrado nas Sagradas Escrituras. E Deus disse claramente no final da sua criação: eis que tudo era muito bom. Se tudo era muito bom, então o homem era muito bom, os animais eram muito bons, a natureza era muito bom. O sábado foi criado ao sétimo dia. Era muito bom. Irmãos, amigos, nós sabemos que, infelizmente, por causa do pecado, tudo aquilo que era muito bom passou então a ter problemas. Por causa do pecado, que Satanás que entrou no mundo, já estudamos sobre essa mensagem numa das séries passadas. Então, por causa do pecado que entrou no mundo, tudo aquilo que foi criado muito bom, hoje tem dificuldades, tem problemas, tem morte. Porém, irmãos, amigos,
atravessando todas essas dificuldades, de problemas e de morte, ainda assim Deus continue protegendo. E aquilo muito bom que Deus disse no início, ainda é uma realidade para eu e você, quando decidimos descansar em Deus. Então, apesar dos problemas da vida, eu e você podemos viver uma vida muito bom, graças a Deus, ao lado de Jesus, apesar dos problemas. O sábado, irmãos amigos, continue sendo um dia muito bom, porque é o dia que Deus escolheu especialmente para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Ele como Criador. Jesus como Deus conosco, o Emanuel. Jesus, quando no seu nascimento, o anjo disse a Maria, seu nome será o quê? Emanuel, quer dizer Deus conosco. Jesus, então, ao nascer nesse mundo, sendo Deus conosco, veio nos dar o exemplo. Jesus veio primeiramente para nos dar a salvação. Jesus veio para revelar o caráter de amor de Deus. Porém, Jesus veio dar-nos o exemplo. E Jesus, no exemplo que Ele nos deu, num dos exemplos, Lucas capítulo 4, verso 16, num dos exemplos que Jesus veio ensinar à humanidade, Lucas capítulo 4, verso 16, nos diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criada, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, era o costume de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Todos os sábados, Lucas capítulo 4, verso 16. Todos os sábados, Jesus, segundo o seu costume, ia à sinagoga, ou à igreja. Então, era o hábito de Jesus, então, frequentar a igreja, não no dia de domingo, mas no sábado. É bíblico. Até aqui, não há problemas. Todos, talvez, aceitamos essa realidade. A Bíblia diz claramente que Jesus santificava o sábado, é claro. Por que Jesus santificava o sábado? Porque foi Ele mesmo, foi quem deu a lei do sábado. Foi Ele quem o criou e foi Ele quem deu essa lei. Êxodo capítulo 20, versos 8 a verso 11. É um verso bastante conhecido. Esse verso encontra nos 10 mandamentos de Deus. Êxodo capítulo 20 está registrado os 10 mandamentos de Deus e o 4º mandamento nos diz claramente: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, irmãos amigos, um dos motivos que Jesus santificou o sábado foi porque Ele mesmo criou esse dia. Jesus disse que nós devemos santificar o sábado porque Deus criou o mundo em 6 dias. Então, nós comemoramos o sábado, uma das razões, porque nós comemoramos Deus como sendo o Criador. Então, quando eu e você descansamos no sábado, santificamos o sábado bíblico, estamos fazendo uma alusão ao Deus como sendo o Criador. Hoje, no mundo onde há muitas teorias de Darwin e outras teorias da evolução, então, no meio desses problemas, dessas teorias, há um povo que ainda continua exaltando Deus como Criador. Eu e você somos esse povo que continua exaltando Deus como sendo o Criador. Enquanto o mundo acredita no evolucionismo, que o homem veio do macaco, ou das explosões, ou de matérias, não sei o que mais, eu e você acreditamos num Salvador, num Criador. E esse Criador deu-nos um dia especial para que possamos recordar dele como sendo o Criador. Então, irmãos amigos, Jesus veio para revelar o caráter de Deus, Ele veio para nos livrar do pecado e dar-nos a vida eterna, e Ele veio nos dar o exemplo. E um dos exemplos que Jesus veio dar também à humanidade foi o de mostrar a forma como santificar o sábado. Nos dias de Jesus, quando Ele veio a este mundo, o sábado tinha sido um mandamento que o homem tinha misturado com algumas tradições humanas. Então o sábado tornou um fardo na vida das pessoas. O sábado era guardado de forma muito rígida nos dias de Jesus. E tinha muitas leis à volta do sábado. Há quem dizia, contos, histórias, nos diz que não era possível carregar um lenço no pescoço, porque era carregar alguma carga. Não se podia, talvez, cuspir para o chão, porque talvez essa saliva poderia germinar alguma semente e depois estaria cultivando no sábado.
deveria andar X quilómetros nesse dia, sábado. Então são leis que foram criadas não por Deus, mas por homens, de forma a tornar o sábado penoso. Então, desse sistema, Jesus veio libertar a humanidade. Jesus veio mostrar ao homem de que não era esse o significado do sábado. O sábado não é o fim em si, não é o objetivo em si. O sábado é um meio para nos conduzir a um fim. A partir do momento que o sábado ou qualquer outra lei nos esteja impedindo de ver e contemplar o Deus realmente na sua beleza de como Ele é, então estamos guardando essa lei da forma errada. Então, quando eu e você também santificamos o sábado de forma rígida, de forma penosa, então eu e você estamos obstruindo aquilo que Deus nos deu. Não é essa forma que Deus deu para que eu e você santificasse o sábado. Por isso, Jesus deu exemplos. Por exemplo, certo dia, os discípulos de Jesus, saindo da sinagoga ou da igreja, num sábado, sentiram fome. E então viram uma grande plantação de cereais. Tiveram fome. Então os discípulos entraram nessa plantação, colheram algumas espigas e comeram. Foi então que os fariseus, os homens, os líderes religiosos, disseram: por que é que os teus discípulos fazem o que não é lícito no sábado? Por que é que estão colhendo alimento no sábado? Então Jesus defendeu seus discípulos. Jesus veio mostrar de que, na verdade, é lícito sim. É lícito no sábado cuidar do ser humano. Eles tinham fome, não era possível no outro dia fazer essa colheita, estavam saindo da igreja, não tinham um preparo. Nesse momento houve oportunidade de uma colheita para o seu benefício e eles fizeram nesse momento. Então Jesus disse claramente, Marcos capítulo 2, versos 27 e 28, e acrescentou: o sábado foi feito ou foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então Jesus quis ensinar, ao permitir que os discípulos colhessem alimento no dia do sábado, Jesus quis mostrar aos seus discípulos e aos líderes religiosos de que, na verdade, o sábado foi feito para que eu e você pudéssemos ser felizes. Eu e você não fomos criados para servir o sábado. Não, o sábado foi criado para o nosso deleito. Eu e você, quando santificamos o sábado, estamos santificando o sábado para o nosso deleito, para o nosso prazer. Então, a partir do momento que você, como pai, chefe de família, está fazendo com que o sábado seja algo pesado para a sua família, não é possível, não se pode, hoje é sábado. Atenção, então eu e você estamos no caminho errado. Sábado deve ser um dia de alegria, o sábado deve ser um dia de companheirismo. Então, era necessário Jesus ensinar de que o sábado foi feito para o homem e não o homem por causa do sábado. Jesus disse àquele povo: vocês não entendem o que significa misericórdia, quero, e não holocaustos. Jesus quer isso, misericórdia. Nós estamos mais interessados nos sinais exteriores, nos emblemas exteriores, que nós esquecemos do mais importante, na misericórdia. Então, eu e você devemos aprender de Jesus. Se queremos santificar o sábado como a Bíblia nos ensina, devemos aprender com Jesus. Outro tema, outro incidente com Jesus, ainda também no dia do sábado. Jesus um dia de sábado entrou numa sinagoga ou na igreja e encontrou então um homem doente, com uma mão ressequida. Um homem doente, que há muito tempo tinha carregado essa farda de doença. Então agora os líderes religiosos começaram a ver para Jesus, fitando o olhar. Será que ele vai curar esse homem no dia de sábado? Porque já sabiam que Jesus, quando ele chegava, ninguém mais tinha que sofrer. Jesus, quando chegava no local, tinha que livrar o sofrimento das pessoas. Jesus, quando ele chega em sua vida, sua maior vontade é aliviar o sofrimento. Então, quando você convida Jesus para a sua família, Jesus também tem um prazer enorme em aliviar os seus sofrimentos. E Jesus chegou naquele sábado, e era sábado. Será que Jesus poderia, então, nesse dia, aliviar o sofrimento desse homem? Jesus poderia, no sábado, curar, então, esse homem? Irmãos, amigos, muitos líderes religiosos têm usado essa passagem, dizendo que o sábado foi abolido por Jesus. Porque os discípulos de Jesus colheram no sábado, porque Jesus curou no sábado, então o sábado já não tem mais o valor que Deus tinha dito no Antigo Testamento. Porém, irmãos amigos, Jesus diz nessa passagem:
Lucas capítulo 6, verso 9. Lucas capítulo 6, verso 9. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar vidas ou deixá-la perecer? Jesus então chamou aquele homem para o meio, levantou esse homem e então Jesus, com seu poder, curou esse homem e as pessoas ficaram maravilhados. Jesus aboliu a lei. Será que ele aboliu a lei? Não, em nenhum momento. Jesus disse claramente que o sábado é um momento de fazer o bem. Então é pecado quando eu e você tivermos a oportunidade de aliviar algum sofrimento de algum amigo, de algum vizinho no sábado, e por negligência, por ser sábado, por não usarmos o nosso conhecimento para aliviar esse sofrimento, eu e você estamos pecando. Então o sábado é um dia de libertação. O que tiver ao seu alcance fazer para libertar o seu vizinho, o seu amigo, o seu familiar, faça. Por exemplo, pode ter um cristão médico. É normal que talvez eu seja médico, esteja aqui sentado na igreja e de repente meu telefone toca, chamada de emergência. Há uma operação urgente. Alguém no hospital está ali e parecendo. E eu, como médico, estou aqui pregando. Será que eu devo então continuar falando e ensinando ao povo? Ou eu devo fechar então a Bíblia, ir ao hospital e curar e salvar as pessoas? Qual é a forma que eu devo então agir? Certamente seria essa. Pedir ao irmão desculpa, talvez encerrar o mais breve possível e depois sair em missão. Ainda que fosse um sábado, eu vou e alivio então o sofrimento dessa pessoa. Porque fazendo assim, estarei fazendo assim como Jesus ensinou, assim como Jesus fez. Jesus, na verdade, irmãos amigos, em muitos outros relatos, Jesus engrandeceu a lei. Se formos analisar Isaías, por exemplo, 42, 21, só para a referência do texto, Isaías 42, 21 nos diz claramente que Jesus veio com o propósito de engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Isaías 42, 21, toma nota. Jesus veio com o objetivo de engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Então, quando Jesus santificou o sábado, ele engrandeceu a lei. Quando Jesus permitiu que os seus discípulos colhessem espigas para aliviar o sofrimento, a fome do momento, Jesus estava engrandecendo a lei. Estava demonstrando a maneira correta de santificar o sábado. Quando Jesus curou no sábado, Jesus estava engrandecendo a lei de Deus. Irmãos amigos, Jesus foi acusado de ter transgredido o sábado muitas vezes. Nessa passagem de curar no sábado, de permitir os seus discípulos escolherem no sábado e outros momentos da vida de Jesus, ele foi acusado de transgredir o sábado. Porém, Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus foi claro a esses homens, talvez aos líderes religiosos que hoje dizem que Jesus aboliu a lei, que Jesus transgrediu o sábado, de que essa lei do sábado não tem mais valor. Jesus em Mateus 5, verso 17, foi claro dizendo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Jesus não veio com a missão de revogar ou de destruir nenhuma lei. Ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir. Temos a tendência de dizer que Jesus aboliu ou desfez as leis cerimoniais. Jesus não aboliu a lei cerimonial. Jesus cumpriu as leis cerimoniais. Ele não veio abolir nenhuma lei, nem mesmo as leis cerimoniais da matança de animais. Ele não aboliu em si essa lei. Jesus cumpriu essa lei. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele cumpriu a lei dos sacrifícios. Ele cumpriu, ele era o sacrifício vivo que morreu na cruz do Calvário. Então Jesus cumpriu essa lei dos sacrifícios. É claro que hoje eu e você não precisamos então mais trazer cordeiros para a igreja, fazer sacrifício de animais, porque Jesus cumpriu essa lei. Então, irmãos amigos, Jesus é claro, dizendo que se o seu Pai, se Deus o Pai, tem trabalhado até agora, Jesus diz também que eu também trabalho. Então Jesus não veio para abolir a lei. Irmãos amigos, Deus trabalha no sábado. No sábado o sol traz a sua luz, a sua claridade. No sábado o sol nos aquece, é o trabalho. Deus governa as coisas. No sol as plantas não deixam de germinar. As sementes continuam a brotar, as flores continuam a desabrochar. Então Deus continua trabalhando no sábado. Então Deus continua trabalhando e cuidando da natureza no sábado. Isso por quê? Porque se o sol não der a sua luz, se o sol não nos aquecer e se as plantas não germinarem nesse dia,
o homem iria morrer com certeza. Se Deus não trouxesse o oxigênio para que possamos respirar nesse dia, com certeza nós iríamos morrer. Então, irmãos amigos, o sábado foi feito não para ser um fardo para o homem, mas para o nosso deleito, para o nosso proveito. Então, eu e você devemos seguir os exemplos de Jesus. Jesus ainda nos diz, São João capítulo 15, verso 10. São João capítulo 15, verso 10. Jesus vai mais além ainda em relação à guarda da lei, falando dos mandamentos de Deus, da qual o sábado está inserido. São João capítulo 15, verso 10 diz o seguinte: se guardar os meus mandamentos, do qual sábado está incluído, se guardar os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então Deus seja louvado. Jesus guardou a lei. Jesus guardou a lei do seu Pai, ou a lei de Deus. Então, eu e você, se queremos permanecer no amor de Deus, devemos também seguir a lei de Deus. Porque a lei de Deus, estudada na última lição, foi dado para nossa proteção. Se existe a lei que Deus nos deu, é para nossa proteção. Imagina se não tivesse então o código da estrada. Como seria então o mundo, a rodovia, se não tivesse então o código da estrada? Então as leis servem para nos proteger. Também estudamos na semana passada de que também a partir do momento que nós transgredimos a lei já não nos protege em si, mas a lei nos acusa. Então eu e você somos acusados quando transgredimos a lei. Eu e você somos acusados quando transgredimos então o quê? O sábado. Quando deixamos de dar o sábado o seu real valor, segundo a palavra de Deus ensina, estamos então sendo julgados pela própria lei. Mas quando eu e você aprendemos de como santificar o sábado, quando eu e você aprendemos as maravilhas da mensagem do sábado, então nós estaremos sendo protegidos. Protegidos das falsas teorias deste mundo, protegidos dos enganos de Satanás, protegidos das mentiras do inimigo. Eu e você estaremos sendo protegidos, porque nós saberemos de que não fomos criados por um acaso, e nós estaremos protegidos, porque sabemos, porque eu e você fomos criados por um Criador. No sábado, qual então é o nosso papel no dia do sábado? Para além de ir à igreja, Jesus também ensinou outros deveres. Jesus ensinou que nós podemos aliviar o sofrimento, nós podemos suprir a necessidade das pessoas que passam por dificuldade, porém, há registros na palavra de Deus. Por exemplo, Jeremias já nos diz, Jeremias capítulo 17, 21, 22, já nos diz, por exemplo, que no sábado nós não devemos fazer trabalhos do nosso proveito. Jeremias disse ao povo de Israel, por exemplo, não deveriam no sábado trazer carga ou introduzir carga dentro de Jerusalém. Então, nesse dia, todo o trabalho que tinha a ver com o meu deleito, com o meu prazer, esses trabalhos deviam cessar. Trabalhos que tinham a ver com o meu lucro pessoal, o meu trabalho pessoal, esse trabalho deve ser cessado no sábado. Então, no sábado, eu devo fechar a minha empresa, fechar todos os meus negócios e ir então ao encontro de Deus, ir à igreja e estar com Deus, ir à natureza e contemplar o Criador. Esse é o que nós devemos fazer no dia do sábado. Agora, irmãos amigos, falando então outras refutações em relação ao sábado. Há pessoas que dizem que o sábado foi dado apenas no Monte Sinai, quando Deus deu a Israel a tábua dos 10 mandamentos. Será que isso é a verdade? Quando é que foi dado o mandamento do sábado? Será que foi apenas no Monte Sinai que Deus deu o sábado escrito nas tábuas da pedra? Será que é ali que começou a existir o sábado? Não. Pelo menos há várias evidências. Uma evidência, por exemplo, encontra em Êxodo capítulo 16, verso 28 a verso 30. Êxodo capítulo 16, verso 28 a 30. Diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, Ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fica onde está. Ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Esta passagem, irmãos amigos, foi dado antes do Monte Sinai. Antes do povo chegar no Monte Sinai, antes de Deus entregar as tábuas de pedras na mão de Moisés, onde estavam registrados sim os 10 mandamentos, incluindo o sábado. Antes destes acontecimentos, já encontramos passagem como esta, dizendo que
o sábado já era santificado ao longo do deserto. E houve um momento em que o povo transgrediu esse dia. Houve um momento que Jesus chamou a atenção, dizendo que vocês têm transgredido os meus sábados. Então, esse mandamento não foi dado no Sinai, porém, há evidências de que existiu muito antes. Primeiro verso nós lemos dizendo que no final da criação, ao 7º dia, Deus criou o sábado. Então, o sábado existe pelo menos desde a criação do nosso planeta. Desde a criação, então, do mundo, ao 7º dia, já há evidência da criação do sábado. Então, o sábado não foi criado para os judeus, não foi criado somente para o Antigo Testamento, porque o sábado foi dado desde a criação do ser humano. Então, essa ideia de que o sábado é para os judeus não é bíblico, porque, na verdade, a Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 5, verso 18, Mateus 5, verso 18, nos diz que esse mandamento, dado no Jardim do Éden, confirmado no Monte Sinai, nas tábuas da pedra, guardadas por Jesus, exemplificado pelos discípulos, esse mesmo mandamento, Deus nos diz, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, essa é a lei que nós seguimos. Jesus foi claro dizendo que a lei dos 10 mandamentos não passará, até que tudo se cumpra. Nem um i, nem um til, nem um j, nada passará da lei, até que tudo se cumpra. Quando Deus nos diz quando tudo se cumpre, está falando então do juízo final, do último dia, da história da humanidade. Então, eu e você ainda estamos no centro, no meio da história da humanidade. Ainda não chegamos ao fim. Então, ainda continue exemplificando a lei dos 10 mandamentos. Jesus é claro, Mateus 5, verso 18. Nem um J, nem um I, nem um T, nada passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, os mandamentos dados no Jardim do Éden, confirmados no Monte Sinai, repito, confirmados por Jesus, seguido pelos discípulos, continuam sendo os mesmos mandamentos. Os 10 mandamentos continuam em vigor. Não terás outros deuses diante de mim, diz Êxodo capítulo 20, verso 1, versos 1, 2 em diante. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás e não cobiçarás e por aí em diante. Então, esses mandamentos foram dados por Deus e esses mandamentos continuem em vigor. Então, irmãos, amigos, os discípulos, além de Jesus, os discípulos aprenderam também. E há relatos, não vamos ler, mas somente tomem nota. Há relatos no livro de Atos, capítulo 13, verso 14, verso 27, versos 42 a 44, Atos 16, verso 13, Atos 17, verso 2. Há evidências de que os discípulos, após a morte de Jesus, muito tempo depois da morte de Jesus, ainda continuaram a santificar o sábado. Então, se Jesus tivesse abolido a lei do sábado ou dos 10 mandamentos, os discípulos saberiam e então iriam santificar outro dia que não fosse o sábado. Então, há evidências bíblicas dizendo que os discípulos continuaram indo à igreja no dia do sábado, continuaram adorando a Deus no dia de sábado e não no domingo, não em segunda, não em outro dia, no sábado. Ainda mais além, Mateus 24, tomem nota, Mateus 24, verso 20. Mateus 24, verso 20 nos diz ainda, falando sobre a destruição de Jerusalém. Jesus no Monte das Oliveiras, certo dia, vendo o templo em Jerusalém, os discípulos ficaram maravilhados. Então os discípulos disseram a Jesus, Senhor, vê que edifício, que maravilha. Então, posteriormente, Jesus, ali no Monte das Oliveiras, disse aos seus discípulos, vede tudo isso, pois não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. E a pergunta, quando sucederá isso? Quando é que todo esse templo irá ser destruído? Jesus foi então direto, começou dando alguns sinais. E depois, no final, ele nos disse, orai para que esse dia, ou a destruição de Jerusalém, não dê nem no inverno, nem no sábado. E a história nos dá o registro de que a destruição de Jerusalém ocorreu nos anos 70. 40 anos aproximadamente depois de Jesus proferir essas palavras, teve esse acontecimento. Então, nos anos 70, 40 anos após a morte de Jesus, ainda Jesus continua nos chamando a atenção, dizendo, cuidai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno, porque era muito frio. Nos lados da Palestina, também no sábado, porque era o dia do Senhor. Era o dia em que eu e você
Deveríamos estar então na casa de Deus adorando o nosso Criador. Então orai para que não dia do sábado. Então 70 anos depois da morte, 40 anos aliás, depois da morte de Jesus, nos anos 70, o próprio Jesus confirmou de que o sábado continuaria sendo o dia do Senhor. Agora, será que o sábado era somente para os judeus? Isaías, abramos nossas Bíblias, Isaías 56, verso 6. Isaías 56, verso 6. O sábado, na verdade, não foi dado somente para os judeus, porque a Bíblia, entre este e outros versículos, Isaías 56, verso 6, nos diz o seguinte: aos estrangeiros. Estrangeiros são o quê? São homens que não eram israelitas. Então, aqueles que não eram israelitas eram considerados estrangeiros no Antigo Testamento. Então, aos estrangeiros que se achegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Verso 7 também, ainda continuando: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então o sábado foi uma lei dada não somente para os judeus, porque, como dissemos, o sábado teve a sua origem na criação e ainda não existia o povo judeu. Quando o sábado foi dado ao ser humano, ainda existia apenas Adão e Eva. Então, irmãos amigos, o sábado da qual nós guardamos hoje não é um dia que foi dado aos judeus. Isso é uma mentira bíblica. A teologia bíblica, então, refuta essa mentira de que o sábado era um dia especialmente para os judeus, porque foi dado desde a criação para Adão e Eva. Então, nós estamos significando um dia que é um dia de deleito. E ainda mais, Ezequiel capítulo 20, verso 20. Ezequiel capítulo 20, verso 20, ainda é mais direto ainda, demonstrando a importância do sábado. Ezequiel capítulo 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Então, há motivos de sobra para eu e você santificarmos o sábado. Há motivos de sobra para eu e você continuarmos exaltando a lei de Deus. Porque o sábado, disse Deus, serve de sinal entre mim e vós. Deus disse. Então, quando eu e você santificamos o sábado, estamos tendo o sinal de Deus em nossas vidas. Há um sinal dizendo que nós aceitamos Deus como Criador. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou. Então, quando você descansa no sábado, está exaltando Deus como Criador. Deuteronômio capítulo 5 já nos fala também dos 10 mandamentos. Dá-nos um outro motivo para santificar o sábado. Já em Deuteronômio capítulo 5 nos diz: devemos santificar o sábado porque ele serve para a nossa libertação. Assim como nós fomos escravos no Egito, simbolicamente falando, assim também Deus nos liberta. Então, irmãos amigos, quando falamos do Egito, biblicamente falando, ou aliás, profeticamente falando, estamos falando do pecado. Eu e você estamos no pecado, longe de Deus. Longe de Deus, eu e você somos apenas homens maus, sem desígnios de coisas divinas. Nós não conseguimos procurar a Deus por nós mesmos. Então, nós estamos literalmente vivendo no Egito ou no pecado, simbolicamente falando. Então, Jesus nos liberta, assim como Jesus libertou Israel do Egito. Assim também Jesus, com seu poder, ao morrer na cruz, nos liberta da escravidão do pecado. Então o sábado, quando santificamos o sábado, exaltamos Deus como Criador, porque Deus criou o mundo e descansou o 7º dia. Exaltamos Deus como nosso Redentor, porque Ele nos redime do pecado. Ainda Isaías 58, verso 13 e verso 14. Há uma bênção especial para eu e você, que decidimos aceitar o sábado como o dia do Senhor. Isaías 58, verso 13 e verso 14. O conselho para você que nos está assistindo nesse momento, o conselho em Isaías diz o seguinte: se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno da honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Amém. Então, irmãos e amigos,
Se eu e você desviarmos o pé de profanar o sábado ou de transgredirmos o sábado, há uma bênção especial. Nós o quê? Nós deleitaremos no Senhor. Deleitar é o quê? É descansar. Quando nós santificamos o sábado, conforme Jesus nos ensinou, não como um dia de fardo, um dia difícil, mas como um dia de libertação, um dia de alegria, de cantar louvores, de visitar a natureza, de visitar nossos amigos, vizinhos, que há muito tempo nós não tínhamos vistos. Então, um dia especial, um dia sem comum, um dia que não há outro igual. Então, quando eu e você santificamos o sábado dessa maneira, nós conseguimos deleitar no Senhor. Deleitar então é isso, nós descansamos no Senhor, nós encontramos a paz no Senhor. Hoje o mundo precisa de paz, o mundo precisa de libertação, e o sábado foi dado como um meio. Nesse caso, quando descansamos o sábado, nós estamos a demonstrar ao mundo que nós estamos descansando no Senhor. Não que a guarda do sábado traz a salvação para eu e você. É mentira, porque nós estudamos também ao longo dessa série que guardar a lei não salva ninguém. Porém, nós guardamos a lei porque eu e você estamos salvos. Nós então descansamos no sábado, nós descansamos e santificamos o sábado, não para que possamos ser salvos, mas porque já estamos salvos. E por estarmos salvos, Deus nos diz claramente: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então você que nos está assistindo nesse momento, você ama a Deus? Você diz que ama a Deus realmente? Então Deus foi claro a você. Então guarda os meus mandamentos. É a mensagem de Deus. Então quando eu e você guardamos o sábado, nós descansamos. E esse descanso, então, nos leva novamente para o Jardim do Éden, onde realmente, quando o sábado foi dado, tudo era muito bom. Quando eu e você descansamos no sábado, conforme assim diz o Senhor, da forma correta, nós encontramos a paz. Aquela paz que tínhamos no Jardim do Éden, então é possível, no meio da turbulência desse mundo, novamente ter essa mesma paz no coração. Eu e você, no meio das tormentas dessa vida, dos problemas da morte, da destruição, ainda assim é possível encontrarmos paz quando descansamos no Senhor. Então, quando santificamos o sábado, deleitando no Senhor, nós conseguimos entender realmente o que Jesus disse em Mateus 28, verso 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando descansamos no sábado, então essa mensagem, Mateus 11, 28, torna realidade na nossa vida. Quando descansamos no sábado, estamos fazendo alusão àquela alegria, à paz encontrada no Jardim do Éden. Mas não esquece, nós não vamos guardar o sábado para que possamos ser salvos. Você vai guardar o sábado porque você ama a Deus. E porque você ama a Deus, então você santifica e você obedece. Para terminar então a mensagem nessa noite, o povo de Deus, nos últimos dias, tem uma mensagem especial. O povo de Deus, o remanescente de Deus, é um povo especial. E a característica que Deus nos dá, Apocalipse capítulo 14, verso 12. Apocalipse 14, verso 12 nos diz, falando nos últimos dias, falando sobre o povo de Deus na terra nos últimos dias, Deus nos diz claramente: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse verso profético do Apocalipse foi dado num contexto de turbulência, de tribulação. Haverá um tempo que se avizinha muito em breve, em que haverá uma grande perseguição aos cristãos verdadeiros. E uma das formas de eu e você sermos santos, santos quer dizer o quê? Separado. Santo é separado. Então Jesus nos diz claramente: aqui está a perseverança dos santos, ou aqui está a perseverança daqueles que são separados. Eu e você somos separados, colocados à parte por Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário e Ele nos colocou à parte. Quando eu e você aceitamos o sacrifício de Jesus no Calvário, quando aceitamos a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário, então Jesus nos toma pela mão e nos coloca à parte. Jesus nos tira do mundo do pecado, nos tira do lamaçal do pecado, dos problemas dessa vida e nos santifica, nos coloca à parte. É verdade que ainda você continuará nesse mundo do pecado? Sim, porém o pecado não mais atingirá você. O pecado não mais irá atormentar a sua vida. Talvez as consequências podem perdurar, sim, porém a liberdade, a paz interior, o deleite que Deus nos prometeu dar ao nosso coração, do vinde a mim, todos cansados e oprimidos,
o alívio de Jesus será presente em nossa vida. Então Jesus disse que esses santos, esses homens colocados à parte, a sua perseverança estava no quê? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, nos últimos dias, ainda Apocalipse capítulo 12, verso 17. Apocalipse 12, verso 17. Além de confirmar então esse grupo que é colocado à parte, ou os santos, a Bíblia nos chama de remanescentes, ou de um resto, um grupo pequeno que ficou. Agora ainda Apocalipse capítulo 12, verso 17, nos afirma: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Qual era a característica desse restante da descendência? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão, neste verso, simboliza Satanás, o grande enganador, o pai da mentira. A mulher simboliza a igreja de Deus ao longo das eras. Então, Satanás perseguiu a igreja ao longo do passado, ao longo dos tempos. Perseguiu a igreja há muito, muito tempo na história. E nos últimos dias, Satanás, o grande dragão, continuará perseguindo não a igreja em si, literal, porém os remanescentes dessa igreja. Eu e você somos remanescentes, ou o resto, os filhos dessa igreja perseguida. E a característica que os remanescentes, o povo de Deus dos últimos dias, antes da vinda de Jesus a este mundo, o povo de Deus terá uma característica especial. A característica é o quê? Eles guardam os mandamentos de Deus. Aqui não diz que eles guardam metade dos mandamentos de Deus. Não diz que guardam um terço dos mandamentos de Deus. Aqui não diz que são os que guardam 9 mandamentos de Deus. Porém, são os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus. Uma globalidade. Os 10 mandamentos de Deus. Então, esta é a perseverança dos santos. E o último verso desta noite, irmãos amigos. Então, no Gênesis, o sábado foi dado para Adão e Eva, para que pudessem lembrar do seu Criador. Ao longo da história do Velho Testamento, os homens santificaram o sábado. Jesus veio e nos deu o exemplo de como santificar o sábado. Depois da sua morte, os discípulos continuaram santificando o sábado. No dia de destruição de Jerusalém, anos 70, depois da morte de Cristo, ainda assim os homens continuaram a santificar o sábado. Ao longo da história há um povo de nome remanescente, ou do resto, que continue santificando o sábado. Hoje, nos nossos dias, há um grupo fiel que continue santificando o sábado, porque na Bíblia são chamados do quê? De remanescentes, um povo santo colocado à parte. Porém, o sábado é muito mais do que isso. Então, para além dos nossos dias atuais, que Deus nos afirma que o sábado continua sendo dia da guarda, Isaías 66, 22, 23, vai para além ainda deste mundo. Isaías 66, 22, 23, nos diz ainda que o sábado estenda os seus braços para além do jardim do Éden, para além dos dias de Jesus, para além dos nossos dias, ainda vai para além de, e nos diz o seguinte: porque como nos novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então o sábado foi santificado no jardim do Éden, ao longo do Velho Testamento, nos dias de Jesus, ao longo da Idade Média, ainda nos nossos dias. E ainda Jesus nos disse que o sábado continuará sendo o dia santo de guarda, dia de adoração, no novo céu e na nova terra. Então, aquilo que nós estamos esperando no novo céu e a nova terra, ainda Deus nos diz claramente que o sábado continuará sendo um dia especial. Vamos ouvir então uma mensagem musical então, com a nossa irmã Heidi. Um apelo ao seu coração, um apelo para realmente, se você ama a Deus, Deus é claro nos dizendo: se você me ama, então guarda os meus mandamentos. Você então ama a Deus realmente? Então esse é o momento.
Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego meu viver. Quero te conhecer. Eu quero me envolver, Senhor. A tua voz quero ouvir. Quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego meu viver. Te entrego meu viver. Te entrego meu viver. Amém. Obrigado, então. Essa é a nossa vontade, é o nosso desejo, viver ao lado de Deus, entregar ao nosso Deus. Então, eu e você, então, nessa noite, aprendemos mais uma verdade de Deus. Talvez você que nos está assistindo, talvez é uma novidade para você. Talvez é uma mensagem que nunca tenha ouvido. Talvez faça a pergunta, então, por que as pessoas santificam o domingo em vez do sábado? Então, talvez terá um outro tema, não nesses estudos, talvez uma outra oportunidade. Mas pesquise, então, um pouco sobre essa verdade e verás que essa é a mensagem de Deus. Então, certo dia, irmãos amigos, Pedro e os apóstolos foram presos por amor à verdade. Por amor à verdade, eles foram presos e aprisionados. Mas Deus, então, visitou-os naquela noite. A Bíblia nos diz que naquela noite, então, um anjo do Senhor apareceu e abriu as grades das prisões. E então os discípulos saíram livres novamente e começaram a pregar, então, a demonstrar o poder de Deus. E de manhã, então, quando os homens viram os líderes religiosos, os soldados que tinham prendido esses homens, disseram, mas não estavam presos, como é que estão aqui agora ensinando ao povo? Então eles entenderam que havia feito um milagre, que Deus havia feito um milagre. Então, irmãos amigos, Deus faz milagre quando eu e você decidimos ser obedientes a Ele. Talvez você está passando por sofrimento, problemas em sua vida, e dirás, onde está Deus? E clama, e Deus não responde. Talvez porque ainda você não colocou no local exato onde Deus quer que você esteja para que Ele possa realizar esse milagre. Talvez ainda você não colocou no momento, na linha ideal de Deus para que Ele possa exaltar você e fazer um milagre. Então esse é o momento. Você ama a Deus,
demonstra publicamente esse amor a Deus. Sem medo, guarda os mandamentos. Sem medo, santifica o sábado. Não é fácil, é verdade. Não é fácil no meio do mundo hoje, da correria, do ganho, santificar o sábado. Não é fácil. Porém, eu e você, é possível quando nós agarramos aos braços de Jesus. É possível. Então, terminando, Pedro disse, Atos capítulo 5, verso 29. Quando então foram levados novamente perante os líderes, então, perante os soldados, os líderes religiosos naquele momento, depois de ser libertos da prisão. Maravilhoso. Pedro diz em Atos capítulo 5, verso 29. Então disse Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse foi o segredo de Pedro e dos outros apóstolos serem libertos da prisão. Esse é o segredo de você ser liberto. Se você quer ser liberto da prisão do pecado, esse é o segredo. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que Deus seja louvado. Então, toma a sua decisão hoje. Aceita a mensagem de Deus. Abra seu coração. Se você tem santificado o sábado da forma incorreta, de hoje em diante, medite um pouco mais na palavra de Deus e comece a santificar da forma conforme assim diz o Senhor. E se você não tem santificado o sábado, então conheça mais sobre essa verdade e de hoje em diante tome essa decisão. Então tenha esse sinal de Deus em sua vida e que Deus seja louvado. Oremos. Exaltado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, ó Pai, pela maravilha que o Senhor nos deu. Obrigado porque no meio do mundo do pecado e de problemas, o Senhor nos dá um sinal maravilhoso que é o Santo Sábado. Um sinal em que eu e você, Senhor, eu e o Senhor temos de relacionamento íntimo. Esse sinal, Senhor, nós queremos ter no nosso coração. Eu estou orando talvez agora para pessoas que pela primeira vez tenham ouvido essa mensagem. Que o Senhor então possa, com o seu Santo Espírito, abrir esse coração. E que essa mensagem possa entrar no seu coração. E assim como Pedro e os demais apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos líderes religiosos. Obrigado, Senhor, por tudo. E obrigado pelas decisões que foram tomadas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.